Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora vou deixar você super bem informado sobre as últimas informações do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece. Deixe o seu like, gostei e conheça também o nosso clube de membros, né? Tem dois planos ali, um para apoiar o canal e o segundo que é o Mundial 2005, onde você tem um grupo de WhatsApp comigo. Lá a gente está mandando alguns memes, a gente está conversando, se entrosando bastante. E também você tira suas dúvidas, né? 24 horas por dia. O pessoal sempre manda lá, ó, tal fulano falou isso, Alexandre, o que você tem? Isso aqui é verdade? Sempre estão mandando essa informaçãozinha que você recebe no seu grupo de WhatsApp, Facebook, eles mandam lá e aí a gente já consegue responder rapidamente o que a gente tem ou a gente vai lá apurar algumas informações. Então, conheça esse plano que também tem as lives exclusivas para os membros. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Nessa sexta-feira é o dia D para a gente definir essa situação do Thiago Mendes. Já tenho contado para vocês que acho que não vai rolar, não vai acontecer, só se nessa sexta-feira acontecer uma reviravolta muito grande, o que não aconteceu nos últimos meses, né? O São Paulo tem tentado a contratação do Thiago desde julho do ano passado. O Thiago chegou aí para o CT, ele teve uma reunião com o Zubeldia, ele foi com a delegação para o confronto contra o Corinthians, lá no Brasileirão do ano passado, que o confronto foi 2-2, ele estava com a delegação porque ele já se via como jogador de São Paulo, porque existia a impressão de que ele não teria problemas para conseguir a liberação com o Al Rayyan, mas desde então quem tem barrado, brecado essa possibilidade de negócio é o Al Rayyan, que não quer liberar o atleta de jeito nenhum. Então, a não ser que aconteça algo muito fora da curva nessa sexta-feira, se o Paulo Pinto Beira, que é o seu empresário, conseguir algum poder de persuasão que ainda não conseguiu com os Qatari, ele deve continuar de fato e vai cumprir o seu contrato lá no futebol do Qatar. Tem contrato aí até junho, em junho ele já vai estar livre para poder fechar com o São Paulo ou com qualquer outro clube, né? O São Paulo não está pensando neste momento em assinar um pré-contrato, essa ideia até perambolou na cabeça do São Paulo em algum momento, mas hoje não tem negociações para um pré-contrato e o próprio jogador também vai ficar livre, aí depois ele vai analisar se ele vai ir para o São Paulo mesmo ou se ele vai ter outras oportunidades, o que deve acontecer também de ele livre no mercado, outros clubes vão querer saber mais detalhes sobre a situação dele e a concorrência pode aumentar e aí vai ficar a cargo do Thiago. Acredito que em junho o São Paulo vai voltar e falar, ó, Thiago, o que a gente tem para oferecer é isso, agora a decisão está nas suas mãos, você decide se vem para o São Paulo ou se vai seguir seu destino em outro clube. Mas para agora, acho bem difícil de acontecer. Inclusive nessa sexta-feira é o encerramento da janela de transferências oficialmente para jogadores que estão de fora. A CBF até abriu uma outra janela aí em março, só que somente para atletas que vão poder, que jogaram o estadual e que poderiam ir para outros clubes brasileiros. Por exemplo, Luan e Lisiero, eles têm vínculo com o São Paulo, mas como eles não estavam inscritos no Paulistão, eles não fazem parte dessa janela. O São Paulo teria que definir a situação de ambos agora, nessa sexta-feira, porque eles não poderão jogar por outros clubes a partir de março. Bora falar sobre Fernandinho no São Paulo, que história é essa? Tem alguma coisa de fato acontecendo? Vamos explicar um pouquinho do que eu tenho sobre essa situação e vou até explicar que talvez eu tenha participado um pouco desse rumor, mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro ponto, não tem nada, não tem negócio, não tem encaminhamento, não tem avaliação, não tem absolutamente nada, pelo menos hoje. Conversei com o pessoal que trabalha com o Fernandinho para entender, ó, tem alguma coisa aí, surgiu, como é que tá a situação dele. No São Paulo não teve nada nesse sentido, o Fernandinho está até estudando algumas possibilidades dele continuar a sua carreira, está analisando também até a possibilidade dele se aposentar e está avaliando. Ele está livre no mercado desde o ano passado, quando encerrou no dia 31 o seu contrato com o Atlético Paranaense. E aí o que acontece? Em meio a essa situação do Thiago, eu pensei no nome do Fernandinho, compartilhei com alguns amigos e ficou meio que ali, ó. Alguns falaram, pô, acho que é legal, e outros não. O que eu fiz? Joguei para rede social, lá no X, eu joguei lá, falei, até deixei bem claro, ó, não tem negociação, não tem nada desse sentido. Mas
papo de maluco aqui, vocês aceitariam um contratinho de 1 ano, produtividade, dissertem. E viralizou, tem mais de 300 comentários lá, pessoal divergindo bastante, alguns aceitam, outros não, inclusive gostaria de saber de você se você aceitaria o Fernandinho. E aí, meio que nessa ideia que eu tive, somente de trocar ideia mesmo, de interagir, muitas pessoas começaram a me mandar, estão falando aí que tá negociando de fato, tá rolando alguma coisa nesse sentido. E aí, até o pessoal do meu clube de membros lá no WhatsApp até me mandou, pô Alex, tá rolando alguma coisa e tudo, porque recebi isso, recebi aquilo. E aí eu fui confirmar, já sabendo que não era nada, mas eu fui confirmar e falaram que, cara, não tem nada, não tem negócio mesmo não. Até uma das fontes do São Paulo até brincou, eu falei, eu vi que você causou aí com essa sua postagem, mas não tem nada não, tá? Não tem absolutamente nada nesse sentido. Então, ele está buscando outros caminhos que não serão o São Paulo, pelo menos neste momento, tá? Bora falar sobre André Silva, e aí eu vou trazer a minha apuração, mas repercutindo também a informação do blog do São Paulo sobre André Silva. Ele falou, né, o pessoal lá do blog falou que o André Silva teria algumas sondagens ali de algumas equipes da Europa e que existia uma possibilidade do atleta ser negociado, já que o São Paulo vai perder uma venda que ele achava que ia ser certa, que era do Pablo Maia, né, por conta dessa contusão, que aí era uma venda onde o São Paulo contava bastante, ele que seria uma boa venda, e aí essa venda poderia ser o André, porque o André é atacante é sempre mais caro e tudo. Porém, já tinha comentado ontem no X, mas aí a gente foi mais a fundo até para entender um pouquinho mais. Acho bem difícil, pelo que eu conversei com essas pessoas, do André acabar sendo negociado no meio do ano, porque o André, e até eu vou trazer o Peitou, o staff, que eu tinha comentado lá, o Peitou o staff no X, parecia que eu tava falando que ele brigou com o staff, não foi nada disso, foi algo bem ameno, tá? Mas foi uma ideia do staff, a gente tem, você tá sendo reserva aí, você tá feliz no São Paulo, mas a gente tem outras propostas aqui. O André, tipo, não quero nem ouvir sondagens, eu quero ficar no São Paulo. O André, ele virou pai agora. Então ele quer fidelizar no Brasil a sua família, quer construir a sua família no Brasil, quer se estruturar aqui em São Paulo. Ele chegou há menos de 1 ano, então acho que já faz 1 ano, né? Agora em março vai fazer 1 ano que ele chegou. Então ele quer se estruturar, então é uma decisão muito particular e familiar dele. Até tentei, né, chegar mais próximo, tipo, pô, mais motivos e tudo. Cara, é questão familiar, e eu também nem dei caldo também. Mas é muito uma questão familiar que ele quer ficar, ele quer jogar, ele quer continuar no São Paulo. E agora, nessa temporada, ele entende que até tá tendo alguma rodagem mais interessante do que o ano passado. Ele quer brigar por espaço, quer ter mais oportunidades e quer continuar vestindo a camisa do São Paulo. Acho muito difícil, por conta desse papo que eu tive com 2 pessoas próximas ao André, de que de fato role alguma coisa nesse sentido. Só se aparecer algo completamente fora da curva, um projeto excepcional, uma grana absurda, que a gente sabe que pode acabar balançando. Mas, neste primeiro momento, há um entendimento de que se acontecer as mesmas sondagens que aconteceram no começo desse ano, que eram sondagens que eram para ganhar mais do que ele ganha no São Paulo e tudo, mas que não era nada muito também fora da curva, até mesmo de algumas equipes interessantes, a Udinese, União Berlim, foram equipes que entraram em contato com o atleta, né, para saber mais detalhes, mas já souberam que ele não tem um interesse em uma negociação nesse momento. O André entende que é o momento dele fidelizar o seu futebol aqui no futebol brasileiro, continuar jogando no São Paulo, e aí quem sabe lá na frente, também quando ele tiver toda com essa questão familiar mais estruturada também, aí sim ele pode pensar na Europa, mas ele é um jogador que quer continuar no São Paulo e faz muita questão de vestir a camisa tricolor, tá bom? Bora pra gente continuar, bora trazer uma informação, bora falar sobre King Faisal, né? Muitos de vocês me perguntaram na live de terça, e até eu comentei com vocês, falei, olha, ele não faz parte dos planos, mas a gente vai checar alguma informação, vai checar alguma situação. E aí o São Paulo renovou, né, na quinta-feira, renovou o contrato do Faisal, saiu lá no registro do vídeo, até trouxe lá no Instagram uma postagem sobre isso, e aí eu fui tentar entender o porquê dessa renovação, até porque o atleta não tem jogado, ele tá lesionado há quase 1 ano já, ele tem um probleminha
ele fez uma intervenção cirúrgica, onde ele teve que colocar um parafuso ali para segurar, o que é algo de praxe até nos jogadores, e esse parafuso tava meio que incomodando, tava fazendo ele sentir dores, e agora ele retirou. E aí tá fazendo todo esse trabalho físico de recondicionamento, de tratamento de contusão. E aí quando ele terminar esse tratamento, o São Paulo pretende fazer a mesma coisa com ele que fez com o Ibali. Que é o quê? Vamos renovar esse contrato, renovou agora até 2026, vai fazer todo o tratamento. Terminou? Vamos emprestá-lo para uma equipe de Série D, de Série C, para ele ganhar rodagem e, quem sabe, em contrapartida, pescar alguns jogadores das categorias de base desses clubes. O São Paulo emprestou o Ibali por uma temporada com o Retrô e teve 2 jogadores das categorias de base. O primeiro nome agora me fugiu, mas o segundo é o Iago, meio campista. Acho que é Caion, alguma coisa assim, que ele é Kainan, perfeito. É o Kainan, atacante, que também pode fazer a lateral, que foi para o Sub-17 em definitivo. E o Iago, meio campista do Sub-15, também foi em definitivo para o São Paulo. Em contrapartida apenas do empréstimo do Ibali. Então você tendo esse poder de ter um atleta, emprestá-lo para ter atletas para suas categorias de base, deve ser algo de prático que o São Paulo vai usar. O São Paulo está evitando, em alguns casos, com jogadores da base, que eles saiam a qualquer custo. São Paulo está tentando pegar alguns direitos, como aconteceu, por exemplo, com o Luiz Henrique. Ele foi liberado de graça para o Real Murcia, mas o São Paulo ficou com 35%. Agora o Ibali tem contrato, não faz parte dos planos. Não vamos só emprestar, esconder o emprestar por emprestar. Vamos tentar alguma contrapartida de volta. Então é mais ou menos nesse modelo, nesse cenário, que o São Paulo tem trabalhado bastante aí nessa situação do King Faisal. Então ele renova, mas não faz parte dos planos para a equipe profissional do Tricolor Paulista. Fechou? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que a gente tenta tirar as dúvidas aí na medida do possível. Essa semana eu tô bem ausente nos comentários, tá bem corrido aqui para mim. Peço inclusive desculpas, mas assim que tudo estiver mais tranquilo, eu vou estar comentando aí com vocês. Tá bom? Um abraço para todo mundo, boa sexta-feira. Hoje eu vou estar lá na live dos 3 zagueiros pra gente bater aquele papo maravilhoso na Sexta Tricolor. Vai rolar entre 6 e 6 e meia. A gente vai confirmar agora pela manhã como é que vai ser essa situação. Combinado? Então, um abraço para todo mundo. A gente fez live agora há pouco, né? Eu tô gravando aqui, vocês sabem que eu gravo de noite. A gente fez live, a gente bateu um papo bem legal, tava lá com o Ilídio. Se quiser também acompanhar a live, seja muito bem-vindo. Um abraço para todo mundo, boa sexta, até a próxima, tchau.